Podcast do Transporte. Carlos Batinga é um engenheiro especialista em mobilidade urbana que acumula experiências bem variadas no setor. Batinga já foi prefeito e deputado estadual, presidiu a Urban, empresa municipal de urbanização de João Pessoa, e assinou ainda o plano diretor de transportes de 3 capitais, Salvador, João Pessoa e Natal. Além disso, ele é membro do conselho da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Mas, sobretudo, Carlos Batinga é um cara que fala mesmo o que pensa e que tem algumas críticas bem embasadas a fazer sobre o estado geral do transporte público no Brasil. É só ouvir. Essa é a grande questão. Todos nós sabemos que nenhuma cidade do mundo conseguiu resolver seus problemas de mobilidade através do transporte individual motorizado. Então, eu tenho que ir para o coletivo. E por que não vamos para o coletivo? Por que já não estamos abraçando 100% o transporte coletivo? O especialista e consultor Carlos Batinga responde. Por conta de falta de política, agora saiu esse recurso do PAC para comprar ônibus elétrico. Cara, compra 60 ônibus elétricos. E daqui a 5 anos, 6 anos, quando a bateria pintar, o que é que vai acontecer? Tem como suprir isso? Tem suprimento para isso? Não. Essa é a coisa. Sim, e quando der a vida dele toda, e aí? Como é que vai atender? São essas coisas que tem que estar formulado dentro de uma política, que ninguém está discutindo isso, está discutindo pontuais. Mas o tão aguardado marco regulatório não vai resolver, pelo menos, esta parte da equação, Batinga? Não vai. Qual é a diferença da regulamentação da lei da mobilidade para um marco regulatório? Eu estou criando má legislação apenas. Quem é que vai operacionalizar a nível nacional, regional e local o marco regulatório? Quem está discutindo esse marco regulatório? Como a satisfação do usuário entrou nesse marco regulatório? Como ele deixa claro a melhoria da qualidade do serviço? Isso é que tem que ser discutido. O marco regulatório não vai resolver o problema, de jeito nenhum, se você não estiver decidido a formular uma política para a cidade. Porque o prefeito vem aqui, pede recursos, dá recursos para fazer até um corredor, e ele no outro lado da cidade está acabando as calçadas, tirando os canteiros, transformando via em estacionamento, e etc. Tem que ter uma política que ajuste essas coisas. Nenhum prefeito chega em Brasília pedindo dinheiro para melhorar a qualidade do transporte. Não conheço nenhum. Só se chega lá para fazer mais um viaduto, mais uma intervenção de obra. Só pedem obra. Não pensa em qualidade de serviço. Então, esse é um problema. A própria sociedade, se você chega no bairro, onde algumas linhas andam em estrada, eles pedem apenas a pavimentação da via. Não ligam para a calçada. É assim, culturalmente, porque não tem política pública de discutir. A gente discute que tem que humanizar as cidades que estão crescendo, estão cada vez concentrando pessoas. Então, aqui mesmo, estou vendo na minha cidade, diminuindo alguns canteiros para fazer mais faixa, estreitando calçadas para fazer estacionamento em via pública, não é nem para dar fluidez. Porque eu digo o seguinte, você está trabalhando para imobilidade urbana, porque se eu pego uma parte da faixa e transfiro ela numa área de estacionamento, é para imobilidade, não para mobilidade. E ainda a reação da sociedade em pagar estacionamento em via pública. Tem que ser de graça, tem que ter muito e gratuito. Batinga também é bastante crítico quanto ao poder efetivo dos planos de mobilidade urbana que as grandes cidades tiveram que fazer. Outro problema, os planos de mobilidade urbana que foram obrigados, boa parte das cidades grandes fizeram, ele não é analisado nem levado em consideração por nada. Ele está lá apenas para cumprir uma legislação. Se eu não fizesse aquilo, não teria acesso a recursos de financiamento. Está feito. Ele é desconcatenado do plano de uso solo, plano diretor da cidade. Então, como é que você vai pensar numa cidade funcionar? Nossas cidades estão fadadas a ficar ainda mais agressiva e mais insalubra para toda a população. Porque não tem jeito. E quando não virar
uma política pública definida, partida do governo central e vindo de cima para baixo, tocando as ramificações sem interferir, claro, nas autonomias locais. Então é assim, para o membro do Conselho da ANTP, Carlos Batinga, falta um rumo, um arranjo federal que dê régua, compasso e esquadro para todas as cidades em termos de mobilidade. O próximo passo, depois de instituída uma verdadeira política nacional para o setor, seria a criação e quadros especializados, bem capacitados para atuarem nas prefeituras. Você tem que formular político a nível nacional geral, capacitar pessoas e implementá-las. É isso agora que eu fiz, dando uma olhada nos trabalhos que as empresas estão fazendo. Para o BNDES, né, para esses 21 aglomerados brasileiros que têm mais de 1 milhão de habitantes, tem muito projeto. Você vê ao longo do tempo, pega dos últimos 15 anos um projeto. Aí você vê, por que não foram implementados? Essa que é a discussão. Não tem por que eu fazer um novo projeto. Eu tenho que atualizar, claro, porque houve uma mudança de comportamento e funcionamento da cidade e daqueles 5 terminais e aqueles 4 corredores, 2 deles vão virar elefante branco. Se tem sido feito na época, você tem consolidado situações. Sim. Como não foi feito, esvaziou ali, mudou para outro canto. Natural, é assim. Então, temos que formular as políticas públicas, ter as pessoas capacitadas e tocar. Temos excelentes consultores, mas o gestor desse contrato, a equipe que vai gerir esse contrato, quem é? Você tem a consultora excelente, faz como manda o figurino, e quando termina, quem vai gerir esse contrato? Quem vai? Essa que é uma grande questão. Por quê? Falta da política pública do setor. Você tem. E aí o Carlos Batinga chega no tema da falta de mão de obra especializada e cita um exemplo do século passado que se aplicaria hoje. Eu acompanhei isso na década de 70, quando o governo federal arrumou dinheiro para fazer os planos. Naquela época era de transporte. Aí chegou um problema. Não tinha no Brasil, não existia. Você tinha consultorias internacionais boas e aqui não tinha ninguém. Foi quando o transporte contratou 100 técnicos e montou uma grade em convênio com a UNB para 6 meses capacitado, dirigido, não é a capacitação acadêmica, para operar aquilo e distribuir nas 9 regiões. Quando terminou, esse estudo que levou 3 anos, 4 anos, ampliou-se para todas as capitais e cidades de porte médio. Foi quando nós, que já tínhamos sido capacitados e trabalhar na região metropolitana, vamos coordenar os projetos, que aí já virou quase 40 cidades. Mas você tinha 100 profissionais que tinham sido feitos. Foi obrigado as prefeituras e estado também colocar gente nessas equipes locais e regionais que foram capacitadas com a mesma grade. Foi ampliado o convênio com a UFCE e outras universidades e foi criando. Então, você foi criando equipes, elaborando e implantando esses projetos. Hoje, se você quiser fazer isso nas cidades, não vai conseguir. Nenhuma cidade tem equipe. Se você for para dentro do ministério, está do mesmo jeito. Não tem equipe para gerir e acompanhar os projetos do país. Não tem material humano. O consultor Carlos Batinga ainda lembra um novo fator complicante que tem surgido nas cidades: a especulação imobiliária como entrave para obras e projetos de mobilidade. Agora, cada vez vai ficando mais caro implantar, porque eu preciso de grandes desapropriações. Muitas vezes está o corredor previsto e a especulação imobiliária vai junto, interrompe tudo aquilo, com investimentos imobiliários que viabilizam você fazer algumas intervenções. Podcast do Transporte.